Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos para mais um episódio do podcast Vem Cienciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com meu amigo Jason Isidio. Olá Marquinhos, olá ouvintes, vamos juntos cienciar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje então para mais um episódio do Vem Cienciar, trazendo como sempre aí, muita ciência de qualidade para vocês todos. E hoje então nós falaremos aqui sobre um transtorno que em geral começa na infância das pessoas, mas que pode permanecer também na idade adulta. Esse transtorno é o TDAH. E para falar sobre TDAH, eu trouxe aqui hoje um especialista na temática, nosso querido Eduardo Kuser, biomédico e mestre em farmacologia. Edu, seja bem-vindo, aí eu venho cienciar, te apresenta aí mais aprofundadamente para o pessoal te conhecer. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, como o professor Geis me apresentou. Eu sou biomédico, eu fiz o meu mestrado em farmacologia, onde eu tive o prazer de trabalhar com o professor Jason. Trabalhei com modelos animais que a gente vê aí, alguns comportamentos associados ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E hoje, no meu doutorado, eu estou fazendo doutorado no programa de pós-graduação em psicobiologia na Unifesp. E no meu doutorado, eu estou dando meio que uma continuidade para o que eu comecei lá atrás no mestrado, só que hoje abordando um outro sistema de neurotransmissão que eu tenho um grande interesse, que é o sistema endocannabinoide, avaliando alguns comportamentos associados ao TDAH nesses animais de laboratório. Que legal. Eu acho que é o primeiro representante que a gente recebe aqui da Universidade Federal de São Paulo. Seja bem-vindo mesmo, Edu. Vamos começar aqui, então, batendo um papinho, e a gente sempre fala aqui no Vem Cienciar que cada vez que a gente introduz um tema novo, a gente começa sempre da parte mais básica para fazer um nivelamento entre todos os ouvintes. E justamente, então, nada mais básico do que eu te pedir para definir aqui o que isso significa para quem nunca ouviu falar ou não conhece. O que é o TDAH, Edu? Conta aí para a gente um pouquinho. Então, o TDAH, ele é um transtorno que ele ocorre principalmente na infância, que a gente conhece. Aquele caso da criança super agitada na escola, ou muitas vezes uma criança que é muito desatenta, despreocupada com a vida, que não consegue focar. Então, a criança geralmente vai para o médico, toma o diagnóstico de TDAH. Então, o que é o TDAH? O TDAH é um transtorno, como eu falei, que ele ocorre muito na infância, mas ele, como o próprio professor Jason falou, ele pode se manter até a vida adulta. E o TDAH, ele é um transtorno multifatorial, como a grande maioria dos transtornos psiquiátricos. Então, ele tem diversos fatores. A gente tem fatores genéticos, a gente tem fatores ambientais, que pode ser desde fatores intrauterinos que podem estar envolvidos. E ele tem algumas bases neurobiológicas que envolvem alguns sistemas de neurotransmissão, como a dopamina e a noradrenalina, que são os que hoje têm um maior levantamento em cima. O TDAH é um transtorno que, como eu falei, ele é mais prevalente em crianças, mas ele se mantém até a vida adulta. Estima-se que aproximadamente 12% da população mundial, entre 7% e 12% da população mundial de crianças tenha esse transtorno em algum momento. E já na idade adulta é aproximadamente 6% a 7%. No Brasil, eu andei vendo alguns levantamentos, a média é de 7% a 8% na idade escolar. Na idade adulta eu não encontrei muito material. Mas ele é um transtorno bastante diferente. Geralmente, o paciente tem algumas coisas associadas, algumas comorbidades. Ele é um transtorno que ele tem o seu diagnóstico numa base de uma tríade, que a gente chama de impulsividade, hiperatividade e desatenção. Então, o paciente, geralmente, ele tem alguns desses sintomas, pode ser todos, pode ser um perfil mais desatento, que ele acaba atingindo principalmente as meninas, esse perfil desatento. Já os meninos, eles tendem ou ao perfil combinado, que é esse que envolve a tríade inteira, ou também a um perfil hiperativo impulsivo, que aí o menino acaba desenvolvendo mais esse tipo de sintomas. Mas ele, no geral, é um transtorno que atinge muita gente, e ele é um transtorno com algumas peculiaridades, mas é uma coisa que dá para viver bem com ele. Inclusive, eu que vos falo, sou um paciente com TDAH. Que legal, Eduardo, porque nós temos aqui vários ouvintes jovens, aí os estudantes do professor Marquinhos, os meus estudantes aí de graduação,
né? E o pessoal, às vezes, né, tem sempre a preocupação aí, nossa, mas eu não estou conseguindo aprender alguma coisa adequadamente, ou eu estou meio impaciente aí nas aulas, né? E talvez falar aqui sobre o TDAH ajude realmente essas pessoas a, de repente, se reconhecerem ou procurarem algum tipo de ajuda nesse sentido, né? Porque, por mais que nós trabalhemos, né, com transtornos psiquiátricos, estudemos o TDAH, assim, infelizmente, não é uma doença totalmente conhecida pela população brasileira, né? Inclusive eu mesmo fui descobrir que eu tenho TDAH com 22 anos. Eu fui descobrir meu TDAH na idade adulta. Na minha infância, eu tinha muitas coisas que hoje, enquanto uma pessoa que estuda esse transtorno, eu vejo que eu tinha muitas coisas disso. E eu acabava sendo sempre diagnosticado como depressão, fazia tratamento para depressão com inibidor de recaptação de serotonina, no caso os antidepressivos clássicos, e nada fazia efeito para mim. E aí, quando eu cheguei na faculdade, que eu acabei descobrindo isso, e foi uma coisa muito mágica para mim, porque no momento que eu descobri, que eu comecei a fazer o tratamento, a minha vida mudou muito. Porque eu comecei a entender coisas do meu comportamento, coisas da minha rotina, que eu não entendia o porquê que isso acontecia. E com o tratamento eu consegui começar a fazer coisas que antes eu não via sendo possíveis. E eu vi uma grande evolução, assim, um momento pré e pós-tratamento. E hoje eu sou bastante grato ao momento que eu descobri que eu tinha esse transtorno, porque acabou facilitando muita coisa. E geralmente muita gente com TDAH que não tem ideia de que tem, acaba sendo superestimado por ela mesma. A pessoa começa a se achar burra, se achar incapaz, achar que não pode fazer nada, que tudo dá errado, mas muitas vezes não é culpa dela. Muitas vezes é um desequilíbrio, principalmente neuroquímico, que está fazendo essa diferença. E aí, no momento que a pessoa entende isso, começa a tratar, seja com psicólogos, com psicoterapia ou com a farmacoterapia, junto com o psiquiatra, a coisa começa a melhorar muito. E eu posso dizer que eu sou um grande exemplo disso. A gente tem aí alguns relatos na história da humanidade de pessoas de muito sucesso que tinham, de certa maneira, aí um fracasso escolar, né, quando eram crianças. Talvez aí, né, talvez não, a gente conhece a história de alguns personagens famosos da ciência ou do mundo empresarial que realmente tinham aí TDAH ou algumas outras comorbidades durante a sua adolescência, durante a sua infância, e um mal no colégio, né? As pessoas sempre apostavam que eles seriam fracassados, losers, aquela coisa toda, e se identificaram, se trataram e viraram pessoas de extremo sucesso. Assim como está o Eduardo aí hoje a caminho de se tornar um doutor nessa área. E tem relatos, inclusive, de gente muito antiga, como tu mesmo falaste, que algumas pessoas podem associar fazendo um screening da pessoa. O próprio Da Vinci, grande parte da obra dele ficou inacabada. Isso é uma coisa que é muito corriqueira no paciente com TDAH, é começar a fazer uma coisa e abandonar. E a gente tem aí, na história do transtorno, quando ele foi começar a se criar um DSM, um CID para ele, através do DSM, eles começaram, uma das primeiras nomenclaturas para esse transtorno foi que era um transtorno de déficit moral. Então, que a pessoa teria uma moral diferente, que a pessoa não era, que a criança não era capaz de se controlar e coisas do gênero. Então, como tem muita controvérsia em cima desse tema no passar do tempo. Hoje, claro, a gente teve uma evolução muito grande, graças à ciência, graças a todas as contribuições que foram sendo feitas nesse tempo, a gente teve aí um avanço muito grande para a compreensão não só desse transtorno, como de diversos outros. O que é o CID, Edu? Explica aí para a gurizada. Ele é basicamente um catálogo de doenças. Então, as doenças elas vão ter um númerozinho, e aí esse númerozinho se sabe que é tal doença. Tipo, CID-1, dor de barriga, um exemplo bem chulo. CID-2, dor de cabeça. Então, tem para diversas doenças, e aí tem diversos CIDs diferentes. E, Edu, existe alguma controvérsia a respeito da existência do TDAH? Porque você falou aí que tem uma certa prevalência ali em torno de 7% nas crianças.
Ou seja, assim, a gente pode olhar o copo meio cheio, meio vazio. Pô, 7%, então é a minoria das crianças, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente pensar assim, em termos de população, 7% das crianças todas que existem aí no país é um número muito grande, né? Então, o pessoal sempre fica assim, mas escuta um podcast como esse aqui, vê a tua primeira resposta ali, olha, os sintomas são esses, são aqueles, o desatento, o hiperativo, o impulsivo, aí ele já olha para o coleguinha do lado ali e fala, aquele ali é TDAH. E aí, né, bom, pode ser, na verdade, várias outras coisas, né? A criança pode estar realmente ali num momento específico, interessada para alguma questão, ou tá só com muita energia, enfim, né? Ou seja, então existe muita confusão, assim, né, entre o que é o diagnóstico mesmo ou o que é apenas, às vezes, um traço normal de personalidade ali na criança. Então, entra um pouco, coloca o dedo nessa ferida um pouquinho para a gente, falando a respeito um pouquinho mais aí, se tem essa controvérsia, se tem como diferenciar o que é um traço de personalidade do transtorno em si. Então, tem algumas controvérsias, tem algumas linhas de profissionais, principalmente da parte da psicologia, que acham que não é um transtorno, de fato, como ele é descrito. A compensação tem o outro lado que vê como um transtorno. Então, a gente tem aí algumas abordagens diferentes, tem muitos traços do TDAH que eles acabam sendo comuns com outros transtornos. Tem gente que bota, inclusive, o TDAH quase para um lado de um transtorno de espectro autista, visto que tem muitas coisas entre os dois transtornos que são comuns em relação a bases neurológicas, neurobiológicas, enfim. Então, tem algumas coisinhas nisso, mas as principais controvérsias são em relação principalmente à parte de tratamento, que tem muita discordância por alguns lados e por outros. Então, tem algumas linhas que dizem que é fundamental o tratamento com psicoterapia, tem algumas linhas que dizem que a farmacoterapia é mais eficiente. Então, são linhas de pensamento um pouco diferentes e que eu acho que, de alguma forma, elas se completam. Eu acho que os dois lados, eles têm os seus pontos corretos e algumas coisas erradas nos dois lados. Então, eu acho que a gente deveria pensar um pouco olhando pelos dois lados, tomando a coisa como um todo, não com uma visão centrista da coisa. Mas, assim, para você ser diagnosticado, provavelmente existe algum profissional, né, que vai dar esse veredito e provavelmente também ele vai te observar mais do que uma única vez, do que algum único dia, né? Porque senão, realmente, se você pega uma criança ali meio energizada naquele dia, já sai chamando ela de TDAH. E acredito eu não ser bem assim, né? Então, para o diagnóstico do TDAH, geralmente a gente tem duas opções que são as mais seguidas. O acompanhamento da criança, da criança com um neuropediatra, e aí então fazendo exames de neuroimagem e tudo mais, o pediatra consegue já aí começar a identificar coisas, para poder dar uma batida de martelo. Mas, geralmente, um psiquiatra é o profissional que acaba fazendo esse diagnóstico. E aí o psiquiatra, ele, dependendo do caso, se for um paciente, como foi o meu caso, que é um paciente adulto, que já tem um histórico e tal, dá para fazer um screening de tudo o que eu tive, que eu levei para ele, e aí ele chegou, eu acho que tu tem tal coisa. No meu caso, eu tinha o histórico de desistência muito fácil, a parte da impulsividade, que é talvez a coisa que mais me aflige até hoje, é principalmente a parte da impulsividade, que eu acabo notando que é o comportamento mais difícil de controlar. O comportamento hiperativo, ele é muito mais fácil de ser controlado, para mim, mas o comportamento impulsivo, ele é mais complicado. E quando eu levei isso para ele, combinado com algumas outras comorbidades que eu também tenho, ele chegou nesse diagnóstico. Então, geralmente é um conjunto. Tu vai montar o quebra-cabeça. É aquela historinha de montar um quebra-cabeçazinho, e aí tu vai chegar num resultado final. Muitas vezes, tem crianças, principalmente, que são super mal diagnosticadas, e que aí, criança, professor na escola, vê a criança um pouco agitada, toca para o psiquiatra, tem TDAH, dá Ritalina para ela. E isso é uma coisa que não faz sentido, porque a gente tem, se pegar a quantidade de crianças, principalmente crianças que tomam Ritalina, ou metilfenidato, que é uma das principais drogas
para o tratamento desse transtorno, a gente fica louco, porque é muita coisa e é para muita criança que não tem de fato TDAH e que está sendo mal diagnosticada, que a gente deveria ter um diagnóstico um pouco mais cuidadoso, porque psicoestimulantes são drogas bastante pesadas para o nosso organismo, tanto que eles são drogas com o maior controle possível para fazer a compra do medicamento. Isso é uma coisa que já alerta um pouco, assim, a gente já fica com a orelhinha em pé. E aí, pô, a gente está dando isso para crianças, assim, indiscriminadamente. E é uma coisa que talvez tenha que ser revista. Porque se fosse feito um acompanhamento e um diagnóstico correto, é super válido. Mas da forma que muitas vezes a gente sabe que tem profissionais ótimos e tem profissionais mais ou menos em qualquer área. Então a gente não pode isentar ninguém de erros. Então é uma coisa que pode acontecer. E muitas vezes eles acabam dando porque o professor falou que ele é assim, assim, assado, mas o próprio médico não foi a fundo para tentar entender o paciente, para tentar ver se realmente ele apresenta aquela tríade de comportamento, se ele apresenta alguma comorbidade que possa reforçar ainda mais o diagnóstico. Então, nesse caso, principalmente para as crianças, junto ou o neuropediatra, ou o acompanhamento de psiquiatra com psicólogo podem ser a melhor opção para um diagnóstico correto desse transtorno. E aí a gente consegue derrubar vários mitos aí de só dão Ritalina para as crianças porque são hiperativas, que eu concordo, que fazem isso endoidado. Mas é um remédio que é super útil e super funcional para quem realmente precisa e tem esse transtorno. Então, Edu, você falou aí que a impulsividade é um problema para ti, dentre esses 3 sintomas principais. E eu fico pensando no mundo atual, onde a gente tem uma sociedade bastante caótica, muito veloz, que incentiva as pessoas a estarem aí funcionando na sua máxima velocidade, né? Deve ser realmente um pouquinho complicado para quem tem TDAH. Então, como você deixou a bola quicando, eu vou chutar ela para o gol, né? Já vou te perguntar aqui a respeito das causas do TDAH. Fala um pouquinho aí para a gente em termos... alguns fatores genéticos, alguns fatores ambientais que estejam envolvidos, né, com esse transtorno. Então, a gente tem diversos fatores que são levantados em relação ao TDAH, em relação a fatores genéticos. A gente tem alguns genes de noradrenalina, como o gene do receptor de noradrenalina, que pode ter algumas diferenças do normal, e também tem alguns genes de dopamina que aparentemente estão envolvidos nesse transtorno. Então, a gente também, como consequência dos genes, a gente tem essas alterações também nos neurotransmissores. Tem algumas outras pessoas levantando pontos que pode ter influência de outros sistemas, afinal, nosso sistema nervoso central, ele se comunica como um todo, então a gente nunca pode descartar que tenha influência de algum outro sistema. Então, a gente tem principalmente como hipóteses centrais do TDAH a dopamina, que é a principal, e junto com ela tem uma hipótese noradrenérgica, que a noradrenalina e a dopamina, elas até certo momento, elas são a mesma, elas têm um precursor em comum, e aí, dependendo da enzima que vai agir ali, ela pode virar ou dopamina ou noradrenalina. Então, elas têm uma proximidade, de certa forma. Como forma de agir, elas são bastante diferentes, claro. Elas são bastante associadas a fatores como fatores atencionais, em relação também ao controle inibitório, que acaba agindo diretamente na impulsividade. Então, as duas têm bastante similaridades, bastante proximidades, diria. E em relação à parte de fatores ambientais, a gente pode ter aí diversos, que geralmente eles vêm dos pais para a criança, eles tendem a vir dos pais. Tem alguns estudos que mostram que o consumo de drogas durante a gestação pode acabar acarretando um TDAH no feto, na criança, no caso. Desde a nicotina, o álcool, a maconha, a cocaína, enfim, qualquer droga pode acabar sendo um fator ambiental associado a esse transtorno, como pode também acabar sendo para quase todos os transtornos psiquiátricos. Aí a gente tem isso como um fator ambiental bem forte. A gente está fazendo aqui com os nossos ouvintes algumas sériezinhas sobre as drogas. Já falamos aí de álcool, temos que gravar em breve sobre a nicotina e vamos gravar mais algumas outras aí, não vou dar spoiler para o pessoal.
mas realmente, né, os episódios gravados até agora, normalmente eles deixam uma mensagem que tem que ter cuidado, né? No caso aí do álcool e da nicotina, a gente sabe que são duas drogas consideradas lícitas na nossa sociedade, e por serem lícitas, muitas pessoas acreditam que elas não têm problema algum, né? Tá aí o Eduardo colocando agora um exemplo que realmente ali pode, né, no caso lá de uma mãe durante a sua gravidez, ela, né, se fizer abuso dessa substância, de repente ela pode acabar prejudicando não só ela, como o próprio filho dela. E a gente já recebeu aqui também, Eduardo, a Ariela, para falar de microbiota, e hoje em dia, né, a gente pode até bater um papinho de repente sobre isso mais para frente aqui no episódio, mas a microbiota é aí também um fatorzinho que está aparecendo bastante envolvido, não só com TDAH, como alguns outros problemas, né, alguns outros transtornos psiquiátricos humanos aí. Mas você deixou a bola quicando de novo, né, você citou ali um pouquinho sobre a Ritalina e falou que ela é um psicoestimulante, então, para o pessoal que não está muito familiarizado com essa terminologia, explica um pouquinho mais aí, né, o que seria o psicoestimulante, como é que a Ritalina age nas pessoas, se ela só toma uma vez o medicamento, se ela precisa tomar sempre, durante toda a vida, né, e de repente já comenta aí se existe alguma alternativa medicamentosa em relação à Ritalina. Então, os psicoestimulantes, eles são drogas que agem como estimulantes. Um exemplo de psicoestimulante que a gente faz uso super corriqueiro, que eu acho que praticamente toda pessoa que trabalha em laboratório, todo professor, todo aluno, a sociedade no geral depende, que é o café. A cafeína é um ótimo exemplo de um estimulante. A cafeína, ela não é aquele estimulante clássico, que geralmente os estimulantes clássicos eles vão agir na via dopaminérgica e noradrenérgica, tipo o caso da Ritalina, ela é um inibidor da recaptação de dopamina e de noradrenalina. O que seria isso? Ali na nossa fenda sináptica, a gente vai ter uma liberação de neurotransmissores, uma pessoa normal vai ter 10 bolinhas de dopamina, uma pessoa com TDAH vai ter 3, 4. Uma pessoa normal vai fazer, essas bolinhas vão se ligar aos receptores, e aí, depois disso, elas vão ser reaproveitadas futuramente, elas vão ser trazidas para dentro do neurônio, e aí ele vai, em algum dado momento, vai ser reaproveitado isso para a produção de novos neurotransmissores. No caso da inibição da recaptação, ele vai bloquear esse acontecimento. Então, a gente vai fazer com que a pessoa continue tendo aquela dopamina que já interagiu com o receptor uma vez, ela vai continuar ali, então ela pode continuar agindo, e aí ela acaba mantendo um nível muito semelhante ao de uma pessoa, aspas, normal. Então, isso é a base do funcionamento dessas drogas. A gente tem aí algumas alternativas para a Ritalina, a gente tem diversos psicoestimulantes que são utilizados, a gente tem algumas anfetaminas, que no Brasil a gente só tem uma dessas, que é a lisdexanfetamina, o Venvance, no comercial dele, e a gente tem algumas outras drogas como o modafinil, que ele também é um estimulante, mas ele não é um estimulante tão clássico como a Ritalina, e ele já não é uma droga de primeira escolha, enquanto a Ritalina é. Então, a gente tem drogas de primeira, segunda e terceira escolha. No Brasil, o tratamento ele é praticamente baseado nos psicoestimulantes. Fora do Brasil, hoje já estão começando a ver que tem algumas outras drogas que podem ser muito efetivas para o tratamento do TDAH e que não são psicoestimulantes. A gente tem, principalmente, nos Estados Unidos e Europa, que são lugares onde isso já foi um pouco avançado, drogas noradrenérgicas que não são estimulantes. Então, eles não vão ter o efeito de psicoestimulante e eles vão melhorar alguns pontos, geralmente mais para o ponto atencional e um pouco junto com o ponto atencional a parte da impulsividade. Então, a gente tem algumas alternativas assim. Eu mesmo estudo a parte de uma outra droga que tem alguns indícios na literatura que pode ser que ajude, que são os canabinoides, mas não é uma coisa que a gente tenha uma certeza, ainda é uma incógnita que a gente precisa avançar um pouco nesse assunto, mas a gente também tem tratamento com psicoterapia, que é muito importante para o paciente fazer, e existem algumas terapias mais alternativas, como o neurofeedback, que é um tratamento onde o paciente vai ter alguns eletrodos na cabeça e ele tem um joguinho que ele precisa controlar, ou um joguinho, ou um vídeo, ou uma música,
E para ele controlar esse joguinho, ele tem que conseguir se concentrar, que é um grande problema para quem tem TDAH. Então, ele vai fazendo um treinamento para fazer um equilíbrio nas suas ondas cerebrais para dar uma normalizada. É um tratamento que a literatura indica que, em pelo menos 50% dos casos, ele é eficaz. Então, para algumas pessoas, ele traz um bom benefício. E é uma alternativa não farmacológica. Já jogaste alguma vez na vida xadrez, Edu? Eu já tentei, mas eu nunca fui ensinado. Eu tentei jogar xadrez por conta própria e não consegui aprender. Só tomei ferro. A gente falou, teve um episódio aqui, né, sobre xadrez, o Gambito da Rainha, e, né, eu gosto bastante, jogo amadoramente, o Marquinhos joga um pouco menos, mas ele, durante a escola dele, ele teve aulas com uma mestra internacional de xadrez, a Regina Ribeiro, que hoje é presidente do clube de xadrez lá de Blumenau. E um dos benefícios do xadrez é mais ou menos imitar essa história do neurofeedback, né, de ensinar as crianças lá muito novinhas a se concentrar, né, e a pensar exclusivamente ali no tabuleiro de xadrez. Então, bastante interessante também essa perspectiva, né, alternativa. Mas eu te perguntei a respeito da Ritalina, porque você tinha mencionado anteriormente que era um psicoestimulante, e agora na sua resposta à minha pergunta, ficou bem claro, eu acho, para os nossos ouvintes, que então o que a Ritalina faz, né, o fármaco, basicamente é ali um bloqueio da recaptação de dopamina. Ou seja, pessoal, vocês novinhos aí, vocês que estão no ensino médio, vocês que vão para a graduação, muito cuidado com essa história de, eu vou utilizar a Ritalina para ficar mais tempo acordado, para me concentrar melhor, para aprender melhor, para decorar melhor essa matéria aqui, para ir melhor na prova. Muito cuidado, gente. Como o Eduardo explicou aqui, é um psicoestimulante, é uma droga que age diretamente lá nos neurônios dopaminérgicos do cérebro de vocês, né, que imita aí um pouquinho, né, mais ou menos aquilo que drogas como a cocaína, a anfetamina podem fazer em vocês, tá? Claro que tem diferenças, né, não é nosso objetivo aqui debater sobre essas diferenças nesse episódio, até porque a gente vai falar sobre cocaína mais para frente, num episódio específico, e anfetamina também, né? Então não vou tirar toda a novidade. Mas então, muito cuidado, tá, pessoal? Vocês que estão ouvindo aí, né? O remédio, a Ritalina aqui no caso, como o Eduardo explicou, ele é para quem foi diagnosticado com TDAH viver um pouquinho melhor. E, Edu, você também mencionou ali numa das primeiras perguntas desse episódio aqui, né, que você se descobriu o TDAH já aí com 22 anos, né? Então, já tinha passado todo o ensino médio, né? Já estava lá na graduação. Então, conta aqui pra gente, com a tua experiência pessoal e o que tu tem visto aí na literatura clínica, como que a gente pode, de que maneira, na verdade, a gente pode ajudar as pessoas com TDAH a viverem melhor, com melhor qualidade de saúde? Tem bastante abordagens que são importantes para uma pessoa que tem TDAH e que muitas vezes elas são negligenciadas. Eu acho que a principal delas seria descobrir o que tem e tratar isso com normalidade, porque muitas vezes a criança com TDAH ela é tratada como uma criança bagunceira, um problema, uma bomba, enfim, a nomenclatura que queiram usar, mas é uma criança geralmente que é tratada como uma criança problema. E a gente tem que mudar isso. Porque a partir do momento que a gente começa a tratar aquela criança, que ela é diferente por conta de um transtorno que ela tem, e ela não consegue controlar, porque é uma coisa que é mais forte que ela, porque é um transtorno, senão não teria esse nome. E o diagnóstico, eu acho que acaba sendo a parte vital para conseguir evoluir esse paciente para uma melhora. E aí a gente tem algumas abordagens que podem ser feitas junto, principalmente para crianças, que uma delas é a questão das atividades extracurriculares. Mas essas atividades, elas geralmente tem que ser alguma coisa que a criança realmente goste. Porque se a criança for... o pai e a mãe querem que a criança vá jogar futebol, e a criança gosta de estudar piano. Se a criança for jogar futebol, ela não vai gostar do que ela faz e ela vai acabar se desmotivando, fazendo uma coisa ruim e acaba se autopunindo, se achando incompetente, se achando incapaz. E aí, se a criança está fazendo o que ela realmente gosta, principalmente a criança com TDAH, ela acaba tendo um motivo para estar fazendo aquilo. A questão da motivação é uma coisa muito forte no TDAH. O paciente com TDAH, ele
tem que ter alguma motivação para estar fazendo algo, porque senão acaba sendo muito fácil de desistir. Então, atividades que consigam manter a atenção sustentada dessa criança sempre podem ser muito importantes para ajudar na qualidade de vida dela. E aí a gente tem algumas abordagenzinhas secundárias em relação à parte de tratamento, que eu havia até esquecido de responder antes, que o tratamento ele deve ser feito continuamente, salvo com prescrição médica que diga, não, tu tem que fazer assim e faz tanto tempo e para, ou é contínuo, ou tu vai tomar por 2 anos, enfim, depende muito do protocolo que o médico decide, mas existem alguns casos que o paciente ele vai fazer o uso da Ritalina, do metilfenidato, enfim, da droga para tratar esse transtorno, e no final de semana ele acaba não fazendo uso disso e fazendo uso de alguma outra coisa, como o próprio café, fazendo uma suplementação com cafeína, que tem alguns casos que são bem-sucedidos. Tem casos, o meu caso em específico, eu faço o tratamento durante a semana e no final de semana eu tento não tomar por conta do efeito do psicoestimulante mesmo, para tentar não criar uma resistência, como muitas vezes acontece. Que interessante saber esse benefício do café, né? Realmente, o café é uma bebida altamente consumida, talvez mais que o álcool, né? A gente encontra bastante resistência de pessoas, eu não bebo, eu não fumo, mas o cafezinho tá lá diariamente, né? Tomando. Então, o café, né, também é uma droga de abuso, pode não ter um potencial de abuso tão grande assim, mas é considerado uma droga de abuso. E, claro, tem alguns efeitos benéficos interessantes, e tá aí o Eduardo colocando um potencialmente bastante interessante também, que é fazer uma suplementação, né, junto com os medicamentos aí que atuam no TDAH. Mas, Eduardo, falando então a respeito um pouquinho do teu trabalho, né, você até mencionou ali antes a respeito dos endocannabinoides. Tem alguma perspectiva, então? Bom, primeiro acho que explica para o pessoal o que são endocannabinoides, que talvez esse termo não é tão conhecido, né, pelos nossos ouvintes. Depois, conta um pouquinho do teu trabalho para nós. Então, os endocannabinoides, eles basicamente são uma maconhinha que o nosso corpo produz. Então, a gente tem algumas substâncias que elas têm uma ação muito semelhante do que os princípios ativos da maconha têm, no caso, principalmente do THC, do canabidiol e de alguns outros, mas esses acabam sendo os mais popularmente falados, mas não quer dizer que sejam os únicos. E a gente tem alguns endocannabinoides que eles vão atuar. Os endocannabinoides, primeiramente, falando o que eles são um sistema de neurotransmissão que funcionam como neuromoduladores, basicamente. Então, a gente não tem neurônios que sejam neurônios canabinoides, mas a gente tem liberação de receptores, a gente tem receptores e neurotransmissores endocannabinoides em diversos neurônios, desde neurônios glutamatérgicos, GABAérgicos, e também nos neurônios dopaminérgicos e noradrenérgicos, que aí entra um pouco na questão do TDAH. E o que esses endocannabinoides fazem? Eles acabam modulando o funcionamento dos outros sistemas. Então, dependendo se ele está funcionante, ele vai ajudar os sistemas a trabalharem da sua forma normal, manter uma homeostase do seu funcionamento. Dependendo, tem casos de alterações genéticas em genes de receptor canabinoide que tem 2 artigos que sugerem que isso pode estar envolvido na fisiopatologia do TDAH. Então, por conta dessa função secundária, primária ou secundária, dependendo do ponto de vista, dos canabinoides, de fazer essa modulação sobre outros sistemas de neurotransmissão. E aí, no meu trabalho, eu estou vendo, inicialmente, comparando os comportamentos associados ao TDAH em algumas linhagens de ratos, e a gente vai ver se canabinoides podem melhorar esses comportamentos comparados com o controle e também com a droga padrão ouro para tratar esse transtorno, que é o metilfenidato ou a Ritalina. Então, a gente vai comparar se os canabinoides têm esse potencial de melhorar esses comportamentos. E aí, se tiver, a gente tenta avançar mais um passo em cima desse comportamento, avaliando mais a fundo a via, como é geralmente feito. Olha só que legal, né? Estudando em ratos de laboratório potenciais avanços para a espécie humana. A gente vai falar bastante
dessas perspectivas de utilizar animais de laboratório para o nosso próprio benefício aqui nesse segundo semestre, também no ano que vem. Com certeza o Edu vai voltar aqui para falar com a gente de alguns outros temas importantes aí da ciência, né? Mas, Edu, tem perspectiva de dar esse próximo passo aí, fazer testes, de repente, com seres humanos e endocannabinoides aí na relação, tentando mostrar o benefício dessas drogas no TDAH? Ou ainda estamos um passo muito longe, assim, desse momento chegar? Então, a história dos canabinoides com TDAH, ela é recente, ela dá mais ou menos de 2013 para frente, que foram os primeiros relatos de que poderia ajudar. Então, começaram a sair alguns estudos. Se eu não me engano, em 2019 saiu um artigo que foi o primeiro estudo clínico duplo cego randomizado utilizando canabidiol e controle. E o canabidiol, ele apresentou uma tendência. Então, ele não chegou a mostrar, de fato, uma diferença, mas foi uma tendência. Só que tem alguns outros artigos que relatam que a principal ajuda dos canabinoides se dá pelo THC, pelo efeito do THC, que é, teoricamente, o vilão dos canabinoides, que é o canabinoide que tem aqueles efeitos clássicos de dar risada, de ficar chapadão, como dizem por aí. Alguns estudos relatam que pode ser o THC o cara que pode ajudar, mas aí tem alguns estudos que estão engatinhando, já na parte de humanos, mas eu não sei a que pé anda isso hoje, e também estão indo para algumas outras hipóteses, mas isso a gente pode falar no momento que a gente for falar de canabinoides mesmo, que envolvem outras substâncias que são muito próximas aos canabinoides e que acabam tendo uma sinergia. Então, a gente está andando, mas andando a passinho de tartaruga. Sensacional, Eduardo. Pô, que episódio massa. Olha quanta informação importante e legal vai ficar aí para os nossos ouvintes, né? Então, se você conhece aí alguma criança, adolescente, que de repente ali está apresentando ali de maneira exacerbada ali, hiperatividade, impulsividade ou algum déficit de atenção, né? Tenta entrar em contato aí com o neuropediatra, avaliar essa criança, esse adolescente, e de repente, né, você pode estar ajudando aí mais uma boa alma a encontrar o seu caminho, né? Vir aí para o lado da ciência, como o Eduardo veio, né? Ter uma carreira muito frutífera, começar a fazer pesquisa e ajudar, né, não só a sociedade, como as pessoas do futuro aí que, porventura, né, apresentem esse transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade. Du, não sei como te agradecer aí, meu caro, tomar um tempão teu para estudar, né, relembrar todo esse assunto, se dispor a vir gravar aqui com a gente. Muito, muito obrigado. Com certeza, né, a gente vai te trazer aqui de novo. A gente sabe, né, que você desenvolve aí pesquisa de primeiro escalão, né, então trabalhando com uma temática super interessante aí, propondo os endocannabinoides como uma possibilidade de tratamento para o TDAH, né? De repente, no futuro, você já tem até uns resultadozinhos aí para conversar, vir aqui falar para os nossos ouvintes. Então, deixa aí tuas palavrinhas finais, tua mensagem final aí para a gente encerrar esse episódio. Eu que agradeço muito o convite. Eu acho que o principal recado que eu gostaria de deixar é que as pessoas acreditem, as pessoas não desistam, principalmente familiares ou próprias pessoas com TDAH. Não desistam. Vocês são muito mais capazes do que vocês próprios acreditam. E muitas vezes a gente, enquanto paciente com TDAH, a gente se desacredita demais, mas a gente vê pessoas à nossa volta dizendo para nós, não, tu é muito capaz, tu não pode te desacreditar. E eu acho que essa é a melhor mensagem que eu posso deixar, não se desacreditem, vocês todos são muito capazes. Eu acho que se a gente tiver bem com a gente, se a gente conseguir se centrar, a gente é capaz de ganhar o mundo. Mensagem espetacular, né? E tá aí o exemplo, tu mesmo. Meu querido, grande abraço para ti, nossos ouvintes, se cuidem, porque a pandemia ainda não passou. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo episódio.